Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Adilson Steidel que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Amém. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, imprensa aqui presente, público que nos acompanha presencialmente, e a todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, se sintam abraçados por essa Casa de Leis, o nosso boa noite. Solicito ao vereador Gil Baiano que ocupe a segunda secretaria ad hoc. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Aproveite seu momento para justificar a ausência da vereadora Silmara Gontarque, que se encontra de atestado médico, e o vereador William Godoy, que se encontra em Florianópolis. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimentos ao presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, imprensa, internauta, colaboradores da casa, boa noite a todos. Expediente de 9/9/2024. Ofício 491 de 2024 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento 306 de 2024 de autoria dos vereadores professor Osmar e Tati Carvalho. Requerimento de parabenização da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ALESC, a cidade de Canoinhas e sua comunidade pelo aniversário de emancipação política administrativa. Comunicação 111 de 2024 do Superintendente Regional Norte, Vale Casan, em resposta ao requerimento 318 de 2024, de autoria da vereadora Zenilda Lemos. Ofício 241 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário de número 100 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteira, e da outras providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei ordinário, de número 114 de 2023, que torna obrigatório a divulgação de itinerário das obras e serviços realizados pela Secretaria de Obras com emenda. Projeto de lei ordinário 95 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a utilizar bem imóvel cedido por organizações religiosas e da outras providências. Passamos a uma inclusão também para a ordem do dia. Ofício de número 244 de 2024, o Gabinete da Prefeita encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei de número 101 de 2024, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Agora passamos à ordem do dia. Indicações. Indicação 519 de 2024, da autoria do Edil André Frenck, que solicita a senhora Juliana Maciaopa, prefeito municipal, e o senhor Rafael Rudiller Rueda, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, realizar a instalação de faixas e pinturas da rua, na rua Júlio Budante Neto, no trecho já pavimentado. Indicação 520 de 2024, de autoria do Edil André Frenck, que solicita à senhora Juliana Maciaopa, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, realizar o patrulhamento e a colocação completa de material na estrada Alfredo Schumacher e ruas próximas. Indicação 521 de 2024, de autoria do Edil André Frenck, que solicita a senhora Juliana Maciaopa, prefeito municipal,
e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, avaliar a viabilidade para fornecer aos agentes de saúde e de endemias auxílio combustível ou um meio de transporte para realizar seus trabalhos. Indicação 522, de autoria do Edilvio Marcilos, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e o senhor Augustinho Machado Filho, secretário municipal de Meio Ambiente, realizar a poda de galhos de árvores que estão encobrindo a lâmpada de iluminação pública na rua Mamed Kador, em frente à residência 474, no bairro industrial número 1, ao lado da bica d'água. Indicação 523 de 2024, do Edilvio Marcilos, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e o senhor Rafael Rodilli Roede, secretário municipal de planejamento, a reforma do abrigo de passageiros do ponto de ônibus do trevo da BR-280 no bairro Piedade. Senhor presidente, é o que contém. Muito obrigado, vereador Vilmar Sudoski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que o senhor nos informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador André Flenick. Boa noite, meus colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, público que nos acompanha agora somente pelo YouTube. Sobre as minhas solicitações, a primeira é referente à rua Júlio Budante Neto, no trecho mais antigo. O asfalto tem algumas oscilações, foram feitas algumas manutenções, infelizmente não foi feito com a qualidade adequada, mas uma outra solicitação dos moradores lá é a sinalização, até pelo índice elevado de acidentes, e também próximo à escola já foi solicitado aqui nessa casa a construção de uma faixa elevada lá próximo à creche. A minha segunda solicitação ali para o bairro Alto da Tijuca, tem alguns loteamentos novos, uma região que está se desenvolvendo bastante, crescendo em nosso município. E ali na rua, na estrada Alfredo Schumacher, que tem nas ruas próximas, foi feita uma obra de patrulhamento recentemente, porém não foi colocado material em todos os pontos, foram colocados em alguns pontos mais específicos. A minha solicitação é colocar o material e fazer também um novo patrulhamento, até porque alguns moradores, de uma forma individual, construíram lombadas. E essas lombadas estão prejudicando, porque a gente sabe que para ter uma lombada tem toda uma sinalização e tem que ter uma autorização do poder público. Ninguém tem o direito de ir lá e construir uma lombada sem uma autorização do poder público, ainda mais numa estrada de chão, e acontecer alguns incidentes que podem ser evitados. Então eu solicito que a Secretaria de Obras faça patrulhamento, um nivelamento, e futuramente, até se o problema é a elevada velocidade dos transeuntes, que seja feita uma sinalização adequada e também algumas medidas para conter a alta velocidade. Infelizmente, a gente recebe informações que em algumas ruas da cidade existe o pedido de alguns moradores para não ser passado patrola, porque se deixar a estrada boa, vem aqueles motoristas imprudentes e acabam acelerando, gerando poeira e até mesmo risco de acidente. A minha última solicitação em forma de indicação hoje é para os agentes de saúde e para os agentes de endemias, principalmente aqueles que trabalham no interior. Recebi a informação que alguns estariam se deslocando longas distâncias a pé ou com veículo próprio. O ideal é que eles tenham um veículo específico fornecido. A gente sabe das condições, os custos, mas fornecer um auxílio para esses profissionais é fundamental para que eles possam trabalhar sem prejuízos ao seu patrimônio e, futuramente, se for possível, a aquisição do meio de transporte próprio do município é o ideal. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Farei uso, então, desse tempo. Obrigado, vereador Vilmar. A respeito da indicação número 521 do vereador André Flenick, a qual fala dos agentes de saúde, essa mesma indicação já foi realizada há coisa de mês e meio atrás, juntamente com o requerimento. Solicito que o senhor busque junto à assessoria a resposta desse requerimento, porque lá o repasse feito pelo governo federal não contempla a soma dos valores para que seja incluído isso. Eu vejo a necessidade também desse auxílio em virtude de, no interior,
o agente de saúde ele precisar se deslocar de casa em casa a uma distância um pouco mais distante do que é na questão da sede ou de bairros. Mas nós temos uma resposta que veio nesse sentido. Peço que o senhor analise essa resposta e que possa ser feito uma construção nova, de uma forma, uma cobrança de uma forma diferente para a Secretaria de Saúde daí. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Me permite comentar, agradeço pelo retorno. Realmente houve uma solicitação, está revisando. Eu fiz essa indicação até pensando num exemplo de um município do litoral catarinense que fez aquisição de motos elétricas. Eu queria até especificar nesse requerimento, mas eu pensei em deixar um pouco mais abrangente, porque eu acredito que as motos elétricas não atendem toda a realidade do nosso município. Para a área urbana seria interessante, mas para a área rural já seria inviável. Mas por isso que eu coloquei de uma forma mais genérica, mas só justificando a minha solicitação. Era o que continha, senhor. Obrigado, vereador André. Passamos ao grande expediente. Solicito ao vereador Vilmar Sudoski que nos informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Adilson Steidel. Senhor presidente, solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto 100 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens, parteiras e da outras providências. Solicito ainda que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei 121 de 2023, que dispõe sobre o serviço de inspeção municipal e as normas de inspeção sanitária e industrial em estabelecimentos de produtos de origem animal e bebidas no município de Canoinhas e da outras providências. E 100 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar os recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteiras e da outras providências. Seria, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson. Agradeço de antemão já a reunião das comissões que agilizou a necessidade desses projetos. Então, vou colocar em deliberação no plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 100 de 2024. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir. Com a palavra, vereador Adilson Steidel. Senhor presidente, só para lembrar que esse projeto 121, né, da inspeção municipal, esse aí, né, há muitos anos os agricultores, nossos agricultores com seus produtos, né, sempre com a dificuldade, e hoje essa votação aqui, né, em primeiro, com certeza vai ter, a segunda vai ser aprovada, vai ser de muito benefício para os produtores, né, aqueles que produzem, vários produtos, né, de produtos de origem, né, vegetal, animal ali, que vão poder expor, vender no comércio local da nossa cidade. Seria, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson. Esse não é o momento desse projeto ainda, mas a sua contribuição é bem-vinda. Nós estamos falando ainda do projeto de lei número 100. Então, está em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 100. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 100 de 2024. Coloco ainda em deliberação no plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei. Agora sim, vereador Adilson. O projeto de lei número 121 de 2023 e o projeto de lei número 100 de 2024. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 121 de 2023 e 100 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 114 de 2023, que
torna obrigatória a divulgação do itinerário das obras e serviços realizados pela Secretaria de Obras, com emenda aditiva. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite, funcionários da casa e ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer, porque a gente já teve a primeira votação desse projeto, eu não estava presente, mas eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que aprovaram, é um projeto de minha autoria, e o senhor presidente fez uma emenda que veio muito a ajudar ainda mais na fiscalização. A importância desse projeto é porque hoje muitas pessoas, inclusive, reclamam porque elas não sabem, e nós mesmos, vereadores, que deveríamos saber, muitas vezes não sabemos qual que é o cronograma da Secretaria de Obras. Com a aprovação desse projeto, ele sendo sancionado, então, na Prefeitura, vai se tornar obrigatório essa transparência nos serviços da Secretaria de Obras, e com a emenda do vereador e presidente Maurício também vai haver uma transparência relacionada aos materiais, aos insumos da Secretaria de Obras. A única forma de se combater a corrupção é com transparência. E a gente sabe que, tendo essa transparência, a população podendo enxergar aonde está sendo feito o serviço, qual que é o cronograma, incluindo os pedidos, para que seja seguido de acordo com as datas dos pedidos. Não tem mais favoritismo. A gente vai conseguir acompanhar, vai conseguir fiscalizar, e é isso que precisa. A gente precisa de política séria, de trabalho que realmente seja feito para a população e para toda a população, independente de quem a pessoa, o cidadão, apoia ou não. Então, com essa transparência no cronograma da Secretaria de Obras, essa transparência em relação aos materiais, eu acredito que a gente vai ter um serviço cada vez melhor e a população vai poder acompanhar. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Tati Carvalho. Continua em discussão. Naquele momento, a senhora não estava na primeira votação, até o vereador Gil Baiano solicitou a retirada em virtude de prestigiar a senhora, mas eu coloquei que teria conversado com a senhora naquele dia. Então, estava tudo certo. E agradeço suas palavras, e realmente esse é o objetivo do projeto com a emenda. Aumentar a fiscalização e dar mais visibilidade à Secretaria de Obras e seus trabalhos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 114 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 95 de 2024, que autoriza o município a utilizar bem imóvel cedido por organizações religiosas e dá outras providências. Sala anexa à capela da Igreja Católica utilizada para abrigar unidades de saúde nas localidades de Taunay e Bonetes. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 95 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 100 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 100 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 121 de 2023, que dispõe sobre o serviço de inspeção municipal
e as normas de inspeção sanitária e industrial em estabelecimentos de produtos de origem animal e bebidas no município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 121 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Gil Baiano, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 336 de 2024, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Augustinho Machado Filho, responsável pelo Confunsai, solicitando informações se existe a possibilidade de aplicar os recursos do Conselho para a construção de um sistema de drenagem pluvial nas nascentes do Rio Manjolo, na Rua 12 de Setembro, observando estudos da Defesa Civil relacionados às enxurradas na região e também a possibilidade futura de pavimentação nessa rua. Coloco em discussão o requerimento número 336 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Justificando o requerimento, no ano passado foi enviado um requerimento para a Defesa Civil Estadual, foi muito bem respondido através de um estudo, sobre a questão da Rua 12 de Setembro, com históricos de enxurradas que aconteciam naquele local. A gente sabe que ela é um ponto um pouco mais baixo, ali próximo a Dani Massas, né, que acumula água basicamente de todas as ruas que vêm morro abaixo. E esse estudo possibilitou um argumento para que seja construído, que a gente busque recursos a nível estadual e até mesmo a nível municipal, como nesse conselho, que é o conselho que trata dos recursos do saneamento, para nós criarmos um sistema de drenagem. Porque ali, além de toda essa água, esse escoamento de águas da chuva, nós temos várias nascentes que formam o Rio Monjolo, que deságua aqui no Rio Canoinhas. Então, esse requerimento visa verificar se eles têm um recurso e para a gente iniciar um debate para que nós possamos conseguir um financiamento para fazer essa obra que é essencial para diminuir as enxurradas nessa rua e para depois pensar na pavimentação, que também é um sonho desses moradores há muito tempo. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 336 de 2024. Requerimento de número 337 de 2024, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, solicitando informações sobre a possibilidade de parcerias para instalação de equipamentos de imagens, com controle, planejamento e gestão da manutenção, possibilitando a redução de despesas públicas com equipamentos. Coloco em discussão o requerimento número 337 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Sobre esse requerimento, na semana passada nós debatemos aqui sobre o raio-x da UPA que estava danificado e naquele dia a gente recebeu a informação que tinha sido feita a devida manutenção. Esse requerimento tem o objetivo de iniciar um debate sobre a parceria. Nós sabemos que em Canoinhas existem empresas que são referências na questão de imagem. E tendo um único padrão de equipamento, por exemplo, uma única marca,
nós podemos ter uma economia considerável na hora de procedimentos de manutenção. Porque quando uma empresa vem de fora fazer a manutenção, ela pode fazer não somente de uma empresa, mas fazer de todos os outros órgãos, inclusive os órgãos públicos. Isso é uma economia porque eles têm a despesa de transporte, própria despesa técnica, que pode facilitar os planos de manutenção dos equipamentos públicos. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 337 de 2024. O requerimento de número 338, de autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Valdir Kubalkini, coordenador do Fórum Parlamentar, solicitando que seja analisadas e discutida alternativas como a construção de um viaduto ou elevado no entroncamento da BR-116 com a BR-280, em Mafra, visando a otimização do fluxo de veículos e a redução dos riscos de acidente. Da mesma forma, sugiro que seja discutida soluções para o entroncamento da SC 477 com a BR-116 em Papanduva, que também apresenta desafios de segurança e mobilidade. Coloco em discussão o requerimento número 338 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Eu sei que isso é uma matéria não vencida, porque isso está acontecendo ainda, né? Mas o fórum já aconteceu em Mafra na semana anterior. Eu sei que a nossa colega Zenilda, né, ela esteve lá, mas ela não se pronunciou sobre esse assunto, de que forma isso foi tratado, e também nas redes sociais não vieram de forma muito explícitas e esclarecedoras esse assunto. Então, eu estou encaminhando esse para o presidente do fórum, que é o deputado Valdir Kubalkini, e que a importância que tem um elevado no entroncamento da 280 com a 116, a importância que isso tem. Lá é um local de muitos acidentes, já ocorreram graves acidentes naquele local, e com toda certeza, se ali for construído um elevado, estaria dando possibilidade de um melhor tráfego e com muito mais segurança. Então isso é uma solicitação, uma necessidade que nós, aqui desta região, Três Barras, Canoinhas, e, enfim, Iriniópolis, todos os que utilizam nesse sentido, a importância de que seja feito esse elevado. Como da mesma forma lá em Papanduva, né? Então lá é muito pior ainda aquele acesso para poder entrar, principalmente quem vem sentido do sul indo para o norte, né? Quem está vindo de Porto Alegre sentido Curitiba, você vai entrar à esquerda ali, é um problema. Se você bobear um pouquinho e você não estiver bastante atento, teve pessoas que já vieram a Canoinhas e já ultrapassaram aquele local e foram bater em Mafra para retornar para cá. Eu não tenho só depoimento desse tipo, mas vários que já ocorreram de pessoas que não são de Canoinhas, que são de outras regiões e estão vindo muitas vezes. Hoje, claro, com GPS isso mudou muito, mas ao longo dos anos muitas coisas desse sentido aconteceram, Biluca. Com toda certeza, eu sou testemunha disso, que ouvi vários relatos nesse sentido. Então, a importância de melhorar a qualidade desse acesso e trazer mais segurança, além de dizer que Canoinhas existe aqui sim, para a BR-116, porque pouca coisa indica Canoinhas na BR-116 no sentido de vir a Canoinhas. Então, melhorar também essa informação e essas placas de sinalizações nesse sentido. Então, seria nesse aspecto que é a minha colocação. Eu sei que deve ter um documento pronto de tudo que foi tratado, né, uma ata, e amanhã eu vou fazer um requerimento também solicitando para a Ampla Norte, para que encaminhe para nós essa ata, se é que eles são portador disso ou não. Aí a gente vai poder ler e entender melhor de que forma isso for esclarecido. Mas essa importância desses dois acessos a Canoinhas é de extrema importância e temos sempre o risco de acidentes naquele local. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vilmar. Continua a discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 338 de 2024. Requerimento de número 339, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzen Groscope, secretária municipal de Educação, solicitando informações se existe um protocolo formalizado para o atendimento de emergência em caso de acidentes que envolvam alunos, especialmente em situações que possam indicar suspeita de fratura ou qualquer outro problema de saúde mais grave. Caso não haja um protocolo específico, sugiro que seja criado um procedimento oficial que oriente os profissionais das escolas a acionar prontamente os bombeiros ou serviço de emergência em casos de acidente com gravidade, garantindo assim o atendimento adequado e em tempo hábil para a proteção da integridade física dos alunos. Coloco em discussão o requerimento número 339 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Tati Carvalho. Senhor presidente, o motivo desse requerimento, infelizmente, foi por conta de uma situação que aconteceu em Canoinhas, em uma escola, onde uma criança teve uma fratura bem séria e o que a escola fez, né, ao invés de acionar os bombeiros para prestarem os primeiros atendimentos, foi chamar a mãe. Felizmente, essa mãe tinha veículo, mas é uma escola no interior, não é perto. Então, essa mãe chegou na escola, a criança não estava mobilizada como deveria, e a criança foi no carro da mãe, né, saiu do interior e veio até a unidade de pronto atendimento no carro dessa mãe. Essa mãe, nesse momento, ela não é formada na área da saúde, então, só depois do ocorrido que ela parou e pensou em toda essa situação e pediu um auxílio, porque essa criança foi do interior, a gente sabe como que as estradas são, até a UPA, gritando de dor, sem estar com o membro ali que ela fraturou mobilizado. Isso poderia ter sido evitado, né? Não sei se existe um protocolo, estou perguntando se existe ou não. Se existe, é bom repassar para as escolas esse protocolo. Se não existe, seria bom criar, porque se tivesse sido acionados os bombeiros, eles teriam mobilizado o braço dessa criança, poderiam ter dado ali um medicamento para dor, para que essa criança não ficasse tanto tempo sofrendo e vindo com o braço, foi o bracinho dela que ela fraturou, não teria vindo com o braço ali, sem estar mobilizado, chacoalhando, gritando de dor, até receber o atendimento. Então, eu peço aqui encarecidamente para que a Secretaria de Educação verifique essa situação, oriente, para que quando tem suspeita de fratura ou algo mais grave, que seja acionado os bombeiros para fazer esse atendimento ali e mandar essa criança, né, ou outras que Deus me livre venha acontecer, mas pode acontecer, a gente sabe que criança realmente cai e se machuca, mas para que não aconteça isso de novo, senhor presidente. Porque nenhuma criança, nenhum pai merece, né, passar por essa situação. Imagina essa criança vindo com fratura, ela teve que passar por cirurgia, teve que pôr pinos, até onde eu sei. Então foi bem grave e eu imagino a dor dessa criança vindo no carro da mãe, ali chacoalhando esse bracinho. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Tati Carvalho. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador André Plenick. Com a permissão da vereadora, gostaria de assinar junto. Eu saliento que eu tenho conhecimento que vários professores realizaram o curso básico de atendimento à emergência, que é um curso remoto oferecido pelo Corpo de Bombeiros, e também realizaram monitores, eu sei, junto com o subtenente Eliseu Cavalheiro, algumas instruções de primeiros socorros. E no curso básico, até para sua característica online, ele está ali que o primeiro protocolo é, depois de fazer o procedimento básico de mobilização, até mesmo com papelão e outros chamados, a gente chama de meios de fortuna, né, que são meios de improviso, ele tem que acionar o serviço de emergência, seja SAMU ou seja o Corpo de Bombeiros.
Se não houve esse acionamento, foi uma negligência grave e é importante saber se esse pessoal recebeu o treinamento, que eu acredito que tenha recebido. Então, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Até mesmo, recomendo o pessoal que nos assiste, se um dia se deparar com um acidente, por mais que a pessoa aparente estar bem, acione o serviço de emergência. Nós sabemos de casos que a pessoa levanta, ajuda os outros e depois vem a óbito por estar com uma hemorragia interna de um acidente que aparentemente é simples. Bateu a cabeça, está com o abdômen contraído, tem uma fratura, chama o serviço de emergência, pessoal. É isso. Agradeço, era o que continha. Obrigado, vereador André. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar. Só pedir autorização para a vereadora autora Tati Carvalho para assinar junto. Está autorizado. Continua a discussão. Esse seu requerimento ele levanta uma causa importante, vereadora Tati Carvalho, que é a questão realmente da segurança até do próprio produtor rural. Eu vou fugir um pouquinho do tema em termos da criança e da escola, mas existe hoje uma discussão com uma empresa privada a qual presta cursos de segurança, seja ele no âmbito de uma fratura, no âmbito de um AVC ou algo nesse sentido. E essa empresa está disposta a fazer uma parceria com o município e acreditamos que o município consiga estender essa mão para essa empresa também, com um custo baixíssimo apenas de deslocamento, e essa empresa está disposta a prestar uma vez a cada 15 dias, nos sábados, um treinamento para as comunidades do interior. Aí seria algo assim no sentido de organizar turmas de até 20 pessoas, e essas 20 pessoas receberiam esse treinamento e uma espécie de uma conclusão, um certificado. E algo parecido com o que acontece hoje com a Polícia Militar, a identificação das propriedades, como é a questão do treinamento dessas propriedades. Teria uma identificação na entrada da propriedade, onde ali existe alguém que participou ou entende algo de primeiros socorros, porque às vezes esse deslocamento do interior até a sede realmente ele é muito preocupante. Então isso seria apenas para agregar um pouco a discussão em virtude de primeiros socorros a ocorrerem no nosso município. O requerimento da senhora é de extrema importância. Não havendo mais quem queira discutir, vereador André. Senhor presidente, se me permite agregar, desculpe quebrar a sequência, mas o que o senhor falou é de extrema importância. Hoje, um tempo-resposta no deslocamento, vamos dizer, fazendo evasa, é quase 1 hora para a ambulância chegar lá, e muitas vezes eu já tive que andar, depois de chegar na localidade, andar alguns quilômetros atrás do trator, porque a viatura não conseguia chegar até o determinado ponto onde tinha acontecido um incidente, até caiu uma árvore em cima de um cidadão lá, infelizmente veio a óbito. E ter uma brigada, que eu cito aqui, uma brigada em cada localidade do município vai facilitar e muito o trabalho do serviço de emergência. Tendo conhecimentos básicos, é possível de salvar uma vida e até mesmo de agravar uma lesão, principalmente que envolvem a coluna cervical. Parabenizo muito esse trabalho dessa empresa fundamental. O próprio Corpo de Bombeiros pode fazer também esse trabalho, claro. O Corpo de Bombeiros também tem uma demanda de pessoal, não consegue atender, mas se tem uma empresa disponibilizando o serviço, eu acho fantástico essa proposta. Parabéns, senhor presidente, por trazer isso ao debate. Obrigado, vereador André. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado requerimento número 339 de 2024. Requerimento de número 340, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, solicitando informar que qual a previsão para realizar melhorias nos sistemas de drenagem e manutenção da rua Villicurte, bairro Industrial 1. Coloco em discussão o requerimento número 340 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Está aprovado o requerimento número 340 de 2024. Requerimento de número 341, de autoria do Edil André Flenick, solicita que seja encaminhada moção de parabenização à Banda Pistão de Ouro pelos 40 anos de sua brilhante trajetória. Ao longo de 4 décadas, a banda tem sido um símbolo de dedicação, talento e amor à música, contribuindo significativamente para a preservação e valorização da cultura de nossa cidade. Coloco em discussão o requerimento número 341 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 341 de 2024. Requerimento de número 342, de autoria do Edil André Flenick, solicita que seja encaminhada moção de parabenização ao Corpo de Bombeiro Militar pelos 40 anos de serviço prestados à cidade de Canoinhas. Ao longo dessas 4 décadas, o Corpo de Bombeiro tem se dedicado incansavelmente ao salvamento de vida e à proteção do patrimônio da nossa comunidade, demonstrando compromisso, coragem e excelência em suas ações. Em razão disso, apresento esta moção de parabenização como forma de agradecimento e reconhecimento pelos revelantes serviços prestados ao longo desses 40 anos. Coloco em discussão o requerimento número 342 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização ao autor desse requerimento, até que fosse por unanimidade da Câmara, né? Esse requerimento aí. Na verdade, eu vou solicitar que sejam os 2 requerimentos de moção de parabenização, seguindo o conceito que nós vínhamos adotando nas demais sessões. Então, peço para que a nossa assessoria faça esses 2 requerimentos, o 341 e o 342, de toda edilidade. Ele ainda está em aberto para discussão, se assim for do interesse de algum vereador. Não havendo quem queira discutir, então está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento número 342 de 2024. E seriam isso os requerimentos, senhor presidente, não havendo mais. Obrigado, vereador Gil Baiano. Solicito que desliguem o celular assim que possível para não interromper a sessão. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Vilmar Sudoski, que nos informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Gostaria aqui já de antemão parabenizar o coronel Robson Vanderlei de Sá, que é o diretor do Campo de Instrução Marechal Hermes, o qual comemorará os 72 anos de aniversário do Centro de Instrução Marechal Hermes na data de amanhã. Então, em seu nome, Coronel Robson Vanderlei de Sá, e a todos os seus integrantes, essa Câmara de Vereadores parabeniza o Campo de Instrução pelos 72 anos de aniversário. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 10 de setembro, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.